Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai abordar as emergências climáticas. De acordo com a Agência Nacional de Águas, pela primeira vez na história, 5 grandes bacias hidrográficas estão sob estado de escassez hídrica. Os rios Madeira, Purus, Tapajós, Xingu, todos afluentes do rio Amazonas, e o rio Paraguai, no Pantanal Sul-Mato-Grossense. De acordo com dado do Observatório Copérnicus da União Europeia, novembro de 2024 foi o segundo mais quente da história, uma temperatura média global de 14,10 graus Celsius, atrás apenas de novembro de 2023. 2024 está caminhando para ser o ano mais quente da história, o primeiro a superar o limite de 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris. Em todo o mundo, cenários extremos estão sendo observados. Europa Ocidental e Central registraram condições mais secas que o normal, enquanto regiões do oeste da Islândia, sul do Reino Unido, Grécia, leste da Espanha enfrentou enchentes devastadoras e grande parte da Europa Oriental tiveram chuvas acima da média. No período de secas, nós temos milhares de focos de incêndio. Em períodos de chuvas, temos inundações. O que fazer? É obrigação dos políticos? Das empresas? Nós, cidadãos, temos o que fazer? Bom, para discutir este assunto, eu recebo aqui no estúdio o vereador Paulo Búfalo, ele que foi presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento das Emergências Climáticas aqui na Câmara Municipal de Campinas, vereador Cecílio Santos e também a Renata Franco, que é advogada especialista em direito ambiental e regulatório e que participou da 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP29. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Paulo Búfalo, começo com o senhor. Mudança no clima com os eventos há pouco citados. Seca extrema, inundações, calor ou frio intenso. Tudo isso tem que ser atribuída à atividade humana ou indiretamente faz parte de um ciclo da Terra? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado. A equipe aí da TV Câmara, cumprimentar o vereador Cecílio, a Renata e quem nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara. Eu acho que esse cenário, Gabriel, que você traçou no início, ele dá conta do nosso problema, que é um problema internacional, global, e que não houve um olhar para quando os cientistas, pesquisadores fizeram alertas, depois registraram mudanças e agora nós estamos numa condição de emergência que deve nos tocar a todos, porque nós todos estamos sujeitos a consequências disso. É evidente que essa questão da emergência climática, seus efeitos, eles acabam expondo mais pessoas de menor poder aquisitivo, que moram em áreas de risco, ou que estão em moradias precárias, ou que dependem diretamente de uma condição climática estável, porque não teremos mais estabilidade. Os eventos serão, como estão sendo, cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Por isso, eu acho que essa oportunidade aqui de nós debatermos aqui iniciativas que a Câmara Municipal esteja pensando, mas também com esse olhar para o que está sendo pensado globalmente, é fundamental e cada vez mais nós precisamos disso. Porque com esse debate é que eu acho que nós vamos enxergar assim, contradições daquilo que nós estamos debatendo, usando da retórica e, de fato, tendo ações, né, que possam reverter esse cenário, ou, no mínimo, estabilizá-lo. Vereador Cecílio Santos, falei na minha abertura sobre escassez hídrica, né? Nós tivemos a pior seca na região norte em mais de 100 anos da série histórica, voltando um pouquinho em 2013 no estado de São Paulo, também gravíssima que nós tivemos. A que se atribui essa condição? Qual que é o tamanho da sua preocupação? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem.
Obrigado, quero cumprimentar o vereador Paulo Búfalo, a doutora Renata, você que nos acompanha, toda a equipe da TV Câmara. Naturalmente, nos preocupa muito, porque a gente sofre as consequências como cidadão e enquanto pessoa que se preocupa com os demais semelhantes, principalmente. Você veja, a cidade de Valinhos, nosso município vizinho aqui, precisou se socorrer da Sanasa, a nossa empresa pública aqui de Campinas, para chegar água para abastecer o município. Então, o consórcio PCJ tem apresentado aí algumas ações, algumas medidas que ainda muito aquém daquilo que a gente julga que seja necessário, inclusive porque eu acredito em medidas de menor monta, que não essas grandes represas, mas que seja espalhadas em todos os municípios. Por exemplo, a preservação das nascentes, para que a gente possa ter aí o equilíbrio do lençol freático. Além disso, é claro, como você mencionou no início, eu acho que é uma combinação das duas coisas. É a ação humana, mas também a consequência da mudança mesmo do globo, da nossa Mãe Terra, que também grita por mudanças nas nossas atitudes. Renata Franco, podemos dizer que quase todos os eventos extremos sempre existiram por milhões de anos, mas que agora eles batem recordes. O aquecimento global está tornando os eventos extremamente mais frequentes. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Prazer estar com vocês, Paulo, Cícero. É um prazer estar aqui no Questão de Ordem. Bom, tentando responder, sempre foi cíclica a questão das mudanças climáticas. Se você pegar o histórico, acho que desde a pré-história é possível você identificar, mas nunca do modo como a gente tem enfrentado, tem mudado a escala em termos de... E é muito... tanto a temperatura do planeta Terra, quanto as emissões de gás de efeito estufa, de CO2 principalmente, elas caminham linearmente, mas depois da interferência da Revolução Industrial, que é onde a gente tem a maior interferência do homem no planeta, a gente vê essas emissões aumentando demais e a temperatura do planeta acompanhando esse aumento de emissões. Então, eu acredito que seja algo conjunto, o planeta, mas pela interferência do homem. E isso por muito tempo foi negado. Se a gente pegar o histórico, a primeira conferência em 68 com o Clube de Roma, depois 72 em Estocolmo, a conferência do Rio em 92, muita gente achava que era loucura a questão da interferência humana e a questão do aumento da temperatura. E hoje, acho que não ainda existem algumas pessoas mais céticas, mas eu acho que já é visível, como você bem citou, nesses eventos climáticos extremos que o mundo inteiro tem enfrentado. E aqui no Brasil, acho que até a gente, nos 2 últimos anos, a gente tem enfrentado ondas de calor, que até então a gente via isso acontecer em Europa e Estados Unidos, e era uma realidade muito distante do brasileiro. E depois dos últimos episódios que a gente teve, acho que a gente começou a ficar um pouco mais próximo da realidade que o mundo tem enfrentado. Porque esse aumento de temperatura, ele não é um aumento de temperatura o mesmo para todos os planetas, para todas as localidades. Talvez a gente não tenha um aumento tão grande de temperatura quanto os extremos, os polos vão ter. Então, o impacto também ele acaba sendo diferente, mas é um impacto que todo mundo vai sofrer, todo mundo vai enfrentar. Renata, você é formada em Direito, advogada, mas quando que decidiu realizar primeiro o mestrado em Meio Ambiente e Políticas Públicas, fez um trabalho comparativo entre Campinas, que é a sua cidade natal, e uma cidade na França, sobre políticas públicas e proteção ambiental. Gabriel, eu sou formada também, eu sou antropóloga de formação, além de advogada. Então, eu acho que talvez tenha começado aí, essa paixão pela questão ambiental. E foi bem isso, no começo da faculdade eu estava bem em dúvida se eu continuava com direito, se eu seguia com ciências sociais. E as minhas 2 áreas de maior afeição foram direito ambiental e direito internacional. E nas questões climáticas eu acredito que eu consigo linkar tanto uma quanto a outra. E essa visão
do antropólogo, de você ter uma visão mais do outro, né? Então, acho que eu consigo somar esses conhecimentos. Então, acho que foi ali, né, na faculdade. Nunca imaginei, né, chegar onde eu cheguei hoje, mas eu acho que foi isso. Eu me formei buscando um conhecimento na área ambiental. Em 98, que foi quando eu fiz o mestrado, falava que eu estava em direito ambiental, todo mundo falou, nossa, mas existe, né, essa matéria, essa disciplina. Eu brinco que eu sempre escutei, nossa, direito ambiental é algo do futuro. E acho que esse futuro realmente está chegando, porque é onde a gente vê que as pessoas estão tendo mais consciência em relação às ações, em relação à necessidade de preservação. Vereador Paulo Búfalo, falei na minha abertura que o senhor presidiu diversas reuniões da Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Efeitos da Emergência Climática. Como que analisa o trabalho realizado? Saiu com alguma ideia para conseguir colocar em prática? O que o senhor concluiu deste período? Então, Gabriel, uma das questões centrais, né, é que eu acho que essa dinâmica das frentes parlamentares, que também é a dessa legislatura, de funcionar ao lado das comissões, o próprio vereador Cecílio Santos coordenou aqui a Frente Parlamentar Ambientalista, ela nos dá a condição de fazer o debate com o olhar na política, mas também ter a possibilidade de dialogar com os cientistas, dialogar com pesquisadores, ouvir a comunidade, enfim. Então, ao longo desse período, nós tivemos condições de no mínimo, levantar elementos importantes, né? Aprofundar um pouco o debate sobre uma questão que a Renata trouxe, dessa questão do aquecimento global, que envolve diferentes ondas de calor no mundo todo, e aqui nós aprofundamos o que nos levou, por exemplo, né, a pesquisadores apontarem que a temperatura média aqui já subiu 1,5 graus e está estável, quando pesquisadores pensavam isso lá para, 2050, nós já temos essa realidade. Nos possibilitou, por exemplo, conhecer um pouco mais das próprias características da cidade de Campinas, né? Pegando um recorte aqui também, me dirigindo ao vereador Cecílio, que mora lá na região, no distrito do Campo Grande, que é onde há ainda em estudo, mas há uma vegetação que combina Mata Atlântica e Cerrado. E o Cerrado, pelas suas características, é um lugar de guarda de água, de proteção de recursos hídricos. E lá a característica é essa. Quando, ao mesmo tempo, nós sofremos uma pressão imobiliária naquela região, com gente defendendo, né, desconsiderando isso e defendendo esse potencial que atribui a uma certa sustentabilidade, de você ter a proteção ambiental, ter a proteção desses recursos hídricos, mas também edificar em cima. E isso está levando, por exemplo, a ter quase 20 condomínios irregulares lá na APA do Campo Grande, que hoje está em debate, algumas embargadas, mas gente forçando a tese para desembargar. Então, foram debates que nós trouxemos. E uma questão das últimas conversas que nós fizemos, que foi assim, olha, nós precisamos pensar, inclusive, como financiar ações que vão estancar ou vão reverter esse processo. E nós trouxemos alguns professores aí para refletir a respeito disso. A tese desses professores é referente a um fundo, que seria um fundo nacional de emergência climática. Nós estamos pensando outros, mas eles defendem a tese de que as empresas mineradoras, por exemplo, teriam uma responsabilidade maior nisso, portanto, uma taxação que pudesse fazer esse financiamento. E um dado é muito importante. Um dos professores fez um estudo citando o seguinte, que a nossa central de abastecimento, há 20 anos atrás, a distância média da produção de alimentos da central era de 50 quilômetros. E ele diz que, por exemplo, a banana,
que se você não planta hoje no seu quintal ou compra ali na feira orgânica, tal, no pequeno produtor aqui próximo, a banana, a maioria da banana comida aqui na nossa cidade vem de 800 quilômetros de distância. Isso tem a ver com uma ampliação dessas distâncias. Essas manchas urbanas, elas estão muito agressivas, inclusive com essa questão da produção de alimentos, né? Esse é um dado, um indicador de que nós precisamos reverter isso. Voltar a pensar na arborização urbana, na preservação das nascentes, na mudança do nosso comportamento no que diz respeito à política de impermeabilização do solo, a política de expansão da mancha urbana. Por isso, foram elementos que nós conseguimos trazer e, a partir daí, pensar algumas políticas que nós podemos comentar daqui a pouco. Especificamente sobre o distrito do Campo Grande, te preocupa essa expansão, vereador? Sem dúvida. Inclusive, nós provocamos o Ministério Público justamente para que acompanhe isso que, entre aspas, é chamado de desenvolvimento, que, na verdade, é uma verticalização muito grande, uma expansão urbana que a gente costuma dizer que é uma especulação imobiliária, não é? Inclusive na área da APA. Nós trouxemos aqui o secretário do Verde Clima, dizendo da importância que tem de frear esses loteamentos, né, que vem devastando toda os fragmentos, né, de mata nativa que ainda existem na região. E, naturalmente, como mencionou o vereador Paulo Búfalo, essa questão das nascentes. A região é produtora de água, né? Tem muitas nascentes que vêm sendo devastadas por esse olhar do chamado desenvolvimento urbano, não é? Que não pode ser considerado desenvolvimento, se lá na frente nós vamos sofrer as consequências. Então, do ponto de vista do calor, se você comparar o distrito do Campo Grande com o distrito de Souza, Joaquim Egídio, que é mais arborizado, com a APA Campinas ali, nós temos uma diferença de 1 grau e pouco de diferença climática. Então, isso é um problema, né? Nós temos ali uma ilha de calor. Essa necessidade que se tem de, claro, vai empreender, vai ter os loteamentos, vai ter a construção de imobiliária, mas não precisa ser com essa velocidade, com essa voracidade toda que o mercado, né, vem impondo à cidade de Campinas. Nós debatemos muito isso aqui na Câmara, né, na frente ambiental, inclusive apresentamos várias sugestões à Prefeitura para que pudesse tomar algumas medidas de curto, médio e longo prazo, que é necessário que a população tenha essa consciência, né? Falar, mas as pessoas às vezes moram ali na área de preservação ambiental e dizem, nós precisamos morar aqui, porque tem também a questão da baixa renda da população que precisa de casa, precisa de moradia. Nós não estamos falando disso, estamos falando deste mercado imobiliário que é desenfreado para reserva, não é, para ter mais construções, em detrimento de uma classe mais simples, que realmente precisa de uma moradia decente e que não podia estar ali na mancha, né, de inundação, como é o caso em vários pontos na região do Campo Grande. Então, é um desafio para o município e eu espero que a gente consiga vencer isso. Renata, é importante o Legislativo discutir estas questões, estar a par deste assunto de uma expansão do município com a questão ambiental e se te preocupa também essa questão de expansão e de desenvolvimento que muitas vezes acontece e que acaba atropelando aí os direitos ambientais. É super importante, acho que é super importante que toda a sociedade discuta e tenha consciência dessas questões, porque acho que, como bem comentado, a questão principalmente acho que do Campo Grande, onde você tem vários empreendimentos, e daí eu acho que esse que é o ponto importante, né? Quando você tem empreendimento ilegal, você não passou por todo o processo de aprovação necessário, que seja no estado ou no município, justamente para trazer essa preservação. A gente sabe que toda movimentação de terra talvez vá causar algum impacto ambiental, mas quando você tem o processo de licenciamento, você tem garantias a mais. Então, o problema muito desses empreendimentos é que não passou por nenhuma aprovação. E daí você não sabe onde tem nascente, a área ser preservada, o que, né, deve ser. E as pessoas, no fim, acabam comprando, às vezes, toda a sua economia da vida, compram lotes, compram glebas e que fica nesse imbróglio porque você não tem a regularidade do imóvel.
Então, talvez mais do que, né, o legislativo super importante, mas o executivo fiscalizar. Às vezes a morosidade que se tem naquela fiscalização imediata, porque depois que a pessoa comprou, construiu, o que você faz? Né? Você tem que olhar também para essa parte da população. E infelizmente está aí, às vezes são pessoas que estão morando em áreas mais vulneráveis, então você tem um impacto para a cidade como um todo. Então esse debate, essa conscientização é de extrema importância, até para o cidadão quando for adquirir, comprar, saber o que ele está comprando, fazer boas escolhas, porque todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Não é só poder público, mas todos têm a sua parcela e a sua contribuição. Então essa é uma preocupação que acho que todo mundo tem que ter, e esse debate é de extrema importância. Considerando o que a Renata nos trouxe novamente, né, porque nos últimos anos aí a gente percebeu assim, uma certa discussão em torno desse tema ambiental, muito se remetendo aos especialistas, e isso tem sido muito comum, inclusive aqui por parte da Prefeitura Municipal. Então eles dizem, não, os especialistas, os técnicos discutiram, são competentes. Eu não duvido disso, mas isso que ela traz é importante. Todo mundo pode estudar, o conhecimento é coisa que não nos tiram, né? Mas a população, ela precisa ser ouvida, precisa ser envolvida, porque tem uma necessidade, e essa necessidade às vezes vai deixar ali as economias da sua vida para tentar uma condição de moradia. Então ela precisa ser ouvida nessa dor, nessa indignação e inclusive nessa sabedoria quando se pensa essas políticas, né? Então eu acho muito, muito importante o que ela trouxe aí. Inclusive, do ponto de vista do conhecimento enquanto morador, enquanto vivência daquele ambiente. Né? Porque tem a fauna, tem a flora, tem a insolação, os ventos, tudo isso tem influência. Não é? E quem mora ali na região tem essa percepção. Mesmo não tendo talvez a escolarização, toda essa expertise da academia, mas tem o conhecimento local que é fundamental. Ali no Campo Grande a gente observa muito isso. Com a implantação de alguns empreendimentos, alguns loteamentos grandes, o deslocamento da fauna, entende? Coelhos, aves, importantes que a gente observa esse deslocamento. E isso tem impacto também, tá certo? E, Gabriel, só, se você me permitir, por favor. A questão que tem sido discutido muito, né? Campinas já tem uma lei de pagamento por serviços ambientais, talvez falte um pouco também o conhecimento da população e levar em consideração que ao ter uma área verde, a ter, né, uma nascente, um corpo hídrico no meu terreno, eu posso me beneficiar de algum recurso econômico. Não é só, porque as pessoas normalmente falam assim, isso daqui é uma área perdida, que eu não posso fazer nada, não vale para nada. Pelo contrário, vale para toda a sociedade, e hoje tem uma contrapartida que a própria sociedade dá para a preservação dessas áreas. E uma discussão muito grande na COP29 foi justamente isso, você fazer com que a floresta de pé, com que, né, a floresta ali já existente, ela tenha um valor econômico igual ou maior do que a área para você, né, ter a sua agricultura, ter o seu pasto. Então é você mudar essa perspectiva. E a lei de pagamento por serviços ambientais, ela existe no município, tem, né, o programa, eu faço parte, inclusive, na prefeitura, e às vezes faltam projetos para se beneficiar do pagamento por serviços ambientais. Então, é algo que acho que a população também precisa se inteirar do que ela pode fazer, que recursos ela pode ter para ter benefícios por ter uma área verde no quintal de casa, por exemplo. Sobre isso que você citou agora, tem como a gente cobrar da população mais conscientização? Porque a gente está falando que a população ela é vítima, muitas vezes não tem onde morar, e aí vai acabando indo perto de uma nascente, e às vezes ela nem sabe que é uma área de proteção ambiental. Tem como a gente cobrar essa conscientização dela pensar, peraí, onde eu estou indo? Vou conseguir prejudicar o ambiente ou ela está pensando em moradia e ela vai ficar ali? O que vocês entendem? Pode ser? Eu acredito que falta um plano de educação ambiental adequado, entende? Para que as secretarias, e aí tem que ser não só uma secretaria, talvez a prefeitura como um todo, talvez coordenado pelo próprio gabinete do prefeito, não é? Para
fazer a fiscalização, não no sentido punitivo no primeiro momento, eu acho que é de orientação. Sim. No primeiro momento, diz, olha, aqui você não pode ficar, ou também nessa questão da aprovação dos grandes empreendimentos, né, fazer o estudo de impacto de vizinhança, levar conhecimento daquela comunidade para que ela participe, ela opine com o conhecimento que ela tem, né, e, sem dúvida, é necessário que a comunidade participe, que tenha esse envolvimento, seja corresponsável, né, porque nós temos ali, por exemplo, um fragmento importante no Campo Grande, que é o Parque Natural do Campo Grande. E as pessoas naturalmente querem ir lá visitar, andar, mas tem a degradação. Então é preciso, eu sou defensor de que as pessoas possam entrar, possam conhecer, porque a gente ama aquilo que a gente conhece. Agora, é preciso amar de verdade, não pode chegar lá, deixar o plástico, deixar a garrafa PET, né, acampar e fazer aquele limpo enorme com iluminação inadequada durante a noite, você tem ali os animais, entende? Isso eu sinto muita falta, e esse foi um dos itens que nós colocamos no relatório, quando da comissão de estudos, que o vereador Paulo Búfalo, inclusive, foi o relator, nós entregamos ao prefeito. Tá. Vereador, quero ouvir. Não, eu acho que destaco essa questão da educação ambiental que o vereador Cecílio expõe. E assim, o problema é das pessoas também sentirem-se participantes desse processo, de que a iniciativa que ela está tomando, ela vai ter um potencial, né, seja de proteção ambiental, seja de destinação de um resíduo, que haja uma consequência disso. Eu remeto aqui, por exemplo, para a questão da nossa coleta seletiva, que precisa ser ampliada. Nós ficamos com 3 a 4% dos resíduos recicláveis hoje são coletados e destinados para cooperativas. A gente teria um potencial, então, enorme para realizar isso, mas é preciso, por exemplo, organizar os catadores autônomos, para que eles não concorram muitas vezes com a política pública ou com as próprias cooperativas. Eles poderiam estar organizados, outras cooperativas, enfim. Então, isso precisa ser profundo. E ao fazer isso, a população também começar a observar, olha, esse resíduo aqui que eu preparei, que eu separei, que eu destinei, o que ele está gerando de fato, quais são as famílias beneficiadas, o que está sendo produzido a partir desse material que eu estou separando. Uma forma, então, que seja a educação, estou tentando localizar, não pode ser só uma educação bancária, vamos dizer assim, né? Tem que ser uma coisa para fora, de envolvimento direto e de reflexos, assim, de consequências disso, para que a população se envolva de fato. Renata, foi divulgado no Diário Oficial do Município da terça-feira, dia 17 de dezembro, que como a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente vai ser realizada em maio de 2025, tem como tema Emergência Climática, os desafios da transformação ecológica, que tem o objetivo de promover diálogos sobre a emergência climática. No dia 21 de janeiro de 2025, vai acontecer aqui em Campinas a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, que tem este tema central da emergência climática, o desafio da transformação ecológica. Como que você enxerga esta conferência nacional em maio, mas primeiro uma discussão aqui no município de Campinas? É extremamente salutar, né? O município de Campinas, eu acho que por todo o histórico que tem, é um município na vanguarda em diversas questões e na questão ambiental também. Muito a ser feito, mas não dá para falar que, né, tem muita coisa boa feita dentro do município, e essas discussões são discussões que realmente são de extrema importância, né? A gente estava falando da questão da educação ambiental. Uma das formas da gente conscientizar a população é através dessas discussões, né? Esse programa, um deles, mas tem diversos outros, e uma conferência como essa é extremamente importante, e ela acaba sendo preparatória para essa outra federal, né, que acontecerá, acredito que próximo da Semana Mundial do Meio Ambiente, né, começo de junho. Então, são assuntos
que realmente eles precisam serem discutidos e vão tomando corpo. Então, seria uma preparatória aí. Vereadores Paulo Búfalo e Cecílio Santos, conferência está organizada em 5 eixos: mitigação, adaptação e preparação para os desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental. Como é que vocês enxergam este tema? Não, nós achamos muito, eu pelo menos, né, acho que compartilho com o Cecílio, nós achamos muito importante que a Prefeitura de Campinas, ela tenha se convencido da necessidade de realizar essa conferência. Desceu do salto. Ela queria para fazer uma conferência regional para poder dissimular questões importantes de responsabilidade da Prefeitura Municipal. E, em consequência disso, e dentro do regimento da Conferência Nacional, os movimentos populares, ambientalistas e movimentos aí ambientais se organizaram e já realizaram uma conferência em Campinas, que foi uma conferência livre de meio ambiente, no dia 7 de dezembro. Como não haveria a conferência municipal, a preocupação era de que Campinas ficasse sem representação direta nessa conferência nacional. Então, acho importantíssimo que isso tenha ocorrido e que a Prefeitura ela tenha sido convencida ou empurrada, né, a realizar essa conferência municipal. Isso é importante, como bem mencionou o vereador Paulo Búfalo, porque a Campinas é a sede da região metropolitana. Certamente, ações que são desenvolvidas pela Prefeitura de Campinas reverbera, né? Até entendo que a questão climática não pode ser pensado somente em Campinas, né? Mas é preciso que Campinas dê esse passo, né? Seja protagonista e não queira, né, escamotear, empurrar para debaixo do tapete problemas que existem na cidade e que precisam ser debatidos, inclusive para que se possa pleitear recursos a nível estadual e a nível nacional. Eu penso que a conferência ela deveria ter as 3 etapas, todos os municípios, sem perder de vista a questão regional. Acho que é importante também olhar, né, para a questão regional, as implicações que existem, mas acho que faltou não tenho a palavra correta aqui, mas a humildade, talvez, de dizer, olha, vamos fazer, vamos escutar. Campinas tem bons técnicos, tem as universidades, tem cabeças pensantes com muito boas ideias, tem, inclusive, projetos interessantes, como essa questão dos corredores ecológicos. Eu acho isso interessante no município, entende? Agora, precisa de dinheiro, precisa de recurso. E como é que você pleiteia recurso, né, para que venha e que a sociedade esteja coparticipando disso? Com a discussão, não há outra saída, entende? Então, perder essa oportunidade seria muito ruim. Que bom que a Prefeitura está revendo. Agora, espero que seja feito um processo de divulgação e as entidades, a população, as lideranças possam participar, porque também não basta só realizar a conferência, é importante que haja uma divulgação e a participação maciça de toda a população. Até como bem mencionou a doutora Renata, isso serve como esse processo de conscientização. E eu creio, na conferência que houve no dia 7 de dezembro, eu participei na primeira metade, na parte do dia, muitas sugestões já saíram dali, né? Muitas propostas bem interessantes já saíram dali, para as 3 esferas de governo, que é importante dizer isso, né? A administração ela é compartilhada, né? Então tem que ter a responsabilidade do município, mas também tem que ter a responsabilidade do governo do estado e do governo federal. Campinas, como uma metrópole, tem muitos desafios, Renata? Tem, e toda a cidade tem, né? Acho que cada vez mais com essas mudanças climáticas, porque a gente sai da previsibilidade. Então, antigamente você até tinha, né, uma previsão, hoje é muito mais difícil você prever. E Campinas, como uma grande cidade, você tem muitas áreas que acabam, ou por ocupação irregular, né, áreas que são mais vulneráveis. E sem previsibilidade,
essa escala aumenta muito mais. Então, os desafios também são muito maiores. Mas, por outro lado, acho que tem muito espaço, né, para fazer coisas boas. Então, você trabalhar com a questão da resiliência, né, cidades mais resilientes, questão de corredor ecológico, você fomentar o verde, porque é uma questão que, né, foi falado, talvez aí por escolhas no passado de uma vegetação não adequada para o calçamento urbano, você tem uma população que ninguém quer mais árvore na frente de casa. Então, você trazer espécies próprias, você fomentar isso, que a cidade, porque você caminhar hoje nas ruas, às vezes, de alguns bairros é muito árido, né? É muito quente. Sim. Então, você devolver isso para a cidade. E a questão ambiental, como vocês comentaram, né? Eu acho que a questão ambiental, ela é transversal a todas as secretarias dentro do município. Não dá para falar que né, eu só trabalho dentro da Seclimas na questão ambiental ou só na questão de... Não, não é. Uhum. Eu trabalho na questão de educação ambiental, eu trabalhar com questão ambiental, eu economizo em saúde, né? Então, tem várias coisas elencadas, interligadas. Eu ter parques para que a população utilize esses parques. Então, a população ela começa a se sentir pertencente a esse espaço, a cuidar do espaço. Mas essa população também precisa chegar. Então, a Secretaria de Transporte, como que... Então, são várias questões ali dentro da Prefeitura que é necessário você trabalhar até para esse cidadão ele passar a ter mais consciência, solicitar mais e fazer parte da preservação. Então, acho que são essas vertentes, né? Renata, eu falei na minha abertura e numa resposta você citou que você participou, inclusive discursou na 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP29. Qual foi a importância e o conteúdo para quem está nos acompanhando? Bom, a importância é justamente, né, é discutir, é levar esse espaço, é escutar também, porque num ambiente desse você escuta muita coisa, aprende muita coisa, mas é levar, né, eu falei principalmente sobre a questão do público, do privado e da importância de você levar essa discussão. Então, né, eu até representando uma associação, então o papel desse diálogo, do fortalecimento da questão do legislativo, do executivo, né, das associações de classe, para você fomentar a preservação ambiental através da discussão e através de ações mesmo, né? O próprio judiciário, tem que incorporar muito ainda as questões ambientais dentro das decisões, de uma perspectiva mesmo de proteção, né? Não é só penalizar. Então, é você trabalhar, e hoje, cada vez mais com a questão da litigância climática, a questão desses eventos extremos, que cada vez mais você tem até demandantes, né? Talvez contra a prefeitura ou contra, eu tive algum dano, então você fomenta mais essas ações. E o Poder Judiciário ele precisa estar mais preparado também para isso. Todo mundo precisa estar mais preparado para o que vem pela frente, né? Talvez até seja uma pergunta para ti, doutora Renata, no sentido do ESG, que é uma discussão que as empresas fazem, mas eu vejo assim ações ainda pequenas, né, do ponto de vista desta intersetorialidade, talvez a espera por alguma ação mais efetiva de integração com as ações do município, mas eu queria o teu comentário na conferência. Saiu isso, como é que isso vem sendo discutido, como é que o direito vê, né, o setor jurídico vê essa questão? Então, o ESG, eu acho que as empresas, elas fazem bastante. Tem muita empresa que às vezes até tem medo de comunicar por conta do greenwashing, né? Então, será que o que eu estou fazendo, o entendimento vai ser que eu estou maquiando? Então, às vezes eu faço, mas não preciso comunicar tudo, né? E eu acho que são práticas que sempre foram feitas. É lógico que tem um caminhar ainda, mas eu acho que a maioria das empresas já está bem consciente do papel que precisa fazer. A conta que todo mundo faz, eu acho que tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, é o bolso. O quanto vai pesar no bolso para eu fazer o que eu preciso fazer. Então, até a discussão hoje, não vamos mais consumir o petróleo, é uma questão econômica, financeira. E o político por detrás. Então, assim, é importante, mas eu acho que assim, essa mudança só vem através da cobrança social. Então, a gente volta, talvez, na nossa fala inicial. O cidadão,
a sociedade civil que vai ser o indutor da mudança. Porque poder público e iniciativa privada realmente está aguardando com que a gente cobre para que essas mudanças precisem de fato acontecer. Porque senão o petróleo está ali, está sendo explorado, é mais fácil, eu tenho dinheiro sendo gerado, tenho renda sendo gerada e eu tenho um sistema político, financeiro, econômico por detrás disso. Então, para eu mudar esse status quo, vem da nossa demanda. Né, a demanda por a gente querer um transporte público mais eficiente, de menor emissão, eu ter mais áreas verdes dentro do município, eu ter uma qualidade ambiental que vai trazer uma qualidade de saúde melhor para essa população. E isso, né, vou voltar na educação. Os pequenos, né, eu, quando estava na escola, o recurso hídrico era algo ilimitado. Então, você podia abrir a torneira, varrer com água o quintal, que estava tudo bem. Mas a geração posterior, acho que já foi educada dentro das escolas de que a água é um recurso finito e que eu preciso fechar a torneira quando eu vou escovar dente, porque senão a água do mundo vai acabar. Sim. Toda criança pequena fala isso. Então, com a questão da mudança climática, e a gente é isso, é conscientizar os pequenos, porque eles que vão fazer com que os pais modifiquem alguns costumes. Então, é reciclar o lixo, né, é fazer boas escolhas de produtos que a gente consome. Então, é uma cadeia. E a gente tem que fomentar esse círculo virtuoso dentro da iniciativa privada. Isso é uma discussão que se fala muito. Tem muita coisa que está avançada em termos de município, em termos de iniciativa privada, o SG, mas eu acho que está faltando nós cobrarmos de forma mais efetiva essa mudança. Assunto importantíssimo, e eu quero dedicar agora um tempo aqui nisso que a Renata abordou aqui pra gente, que é na questão do bolso e do lucro, porque isso precisa ser falado. Então, Paulo Búfalo e depois Cecílio Santos. Lendo reportagens depois da COP19, para tentar entender, né, o balanço dessas reuniões, eu ouvi muitas opiniões traduzindo um sentimento de decepção. Muitas promessas, mas não falaram, por exemplo, como vai ser arrecadado um financiamento climático em 1,3 trilhão de dólares até 2035. É uma meta, mas parece mais um número ousado. O documento não faz menção à transição dos combustíveis fósseis, que foi um dos pontos centrais lá no acordo da COP28 em Dubai. Então, o meu sentimento, falando por mim, Gabriel Castro, é de que os países se reúnem, mas que ninguém vai abrir mão do lucro, e aí tudo fica muito parecido ou até pior em relação ao clima, já que está passando o tempo, né? Qual que é a análise de vocês? Quando vocês veem COP28, COP29, vai ter muitas reuniões. Na prática, tem visto ações, os países se movimentando, ou mais ou menos na linha do que a Renata falou, enquanto a população não tiver essa conscientização, não fazer uma cobrança, a gente vai ficar nas reuniões. Como é que vocês enxergam? Não, eu considero que isso está aqui presente nesse nosso encontro aqui. Não é à toa que há 2 vereadores de oposição ao governo municipal aqui, fazendo esse debate. A Câmara Municipal de Campinas, ela tem passado à margem desse debate. O centro das principais legislações ambientais de Campinas as decisões foram tomadas aqui, todas por decreto. E a Câmara não reivindicou a Câmara Municipal, que deve decidir sobre orçamento, inclusive, não reivindicou essa participação mais efetiva. Então, acho muito positivo que nós tenhamos conseguido realizar as frentes parlamentares, que espero que a próxima legislatura se engaje mais nesse tema, não admita que os decretos, né, passem à margem, porque toda a política de resíduos, a política do próprio plano de emergência climática, de recursos hídricos, todos foram por decreto. Então, essa é uma questão. A segunda é que essa pressão econômica, ela está dentro dos parlamentos. Por isso, há de ter uma decisão, esse olhar, ele tem que ser um olhar da população de cobrança generalizada, mas também de um olhar na política, no momento da decisão. Essa semana, por exemplo, o Congresso Nacional deveria estar debruçado
na reforma fiscal, e lá dentro da reforma fiscal havia ali uma questão de financiamento, incentivo à geração de energia a partir da movimentação das ondas do mar. O debate entrou em pauta, enfiaram um bando de jabuti para poder continuar explorando, né, as usinas, gerando energia com carvão mineral em várias usinas, várias geradoras que tem pelo Brasil afora, né, várias delas no Rio Grande do Sul, que acabou de viver uma tragédia ambiental sem precedentes, mas não conseguem, as pessoas não conseguem fazer essa conexão. Esse debate, ele passa muito, passa por fora daquilo que está sendo discutido com a população. Então, essas decisões acabam sendo tomadas dessa maneira. Aqui, em particular, nós temos uma importância central. Por exemplo, se a gente disser para o conjunto da população, quais são os principais emissores do gás de efeito estufa? Vão diretamente, os veículos. De fato, são os veículos. Agora, aqui na nossa região, por exemplo, o polo petroquímico é o principal emissor, pelas fontes estacionárias aí, né, de geração de energia. Então, por conta disso até, a gente percebe que as políticas nessa área do transporte, elas ficam muito aquém. Então, ninguém toma uma decisão que, por exemplo, convença, nós temos que passar a ter o ônibus elétrico aqui na cidade. O custo está muito alto. Mas que custo? Qual o custo? O custo é composto de várias coisas, inclusive de uma lucratividade que precisa ser revista. Então, o sistema férreo não tem demanda. Mas como não tem demanda? Mas é esse cálculo. O cálculo talvez tenha que ser no investimento para a gente reverter a condição que nós estamos, mais do que na lucratividade, enfim, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que o vereador Paulo Búfalo foi muito feliz nessa colocação, porque a financiarização é que manda, né? O econômico que manda. O doutor Renato também comentou isso. Ainda é o econômico que está na frente. Mas a gente precisa, do ponto de vista ambiental, como técnico de educação ambiental, a gente faz muito essa discussão, né? Agregar alguns elementos que não são considerados, inclusive no econômico. E eu chamo a atenção dos senhores telespectadores, todos nós aqui, nós perdemos vida na nossa cidade em função das alterações climáticas, não foi por outra razão, né? As chuvas torrenciais que faz aquela inundação terrível, ceifando vidas. Todo ano nós temos isso na nossa cidade, já uma sequência de 3 ou 4 anos a gente vem acompanhando isso. Quanto vale uma vida? Né? Então, vejam, não é só do ponto de vista econômico lucrativo do acúmulo de capital. Tem que se colocar nessa discussão toda também este valor da vida, até para que a gente tenha condição de viver mais, como vem ocorrendo, né? A gente está vivendo mais, mas é preciso viver mais com qualidade de vida, e não é só o ser humano, todo o conjunto, né, do nosso planeta. A Terra, o planeta Terra não suporta, né, a maneira como a gente vem explorando os recursos naturais. Então, é preciso um freio. Na pandemia, se discutiu um pouco isso. Eu acho que agora vai dar uma parada, vamos repensar. Nada, retomou uma velocidade terrível. Né? Então, o planeta Terra grita, dizendo, olha, não dá para suprir tudo o que vocês querem. Não dá. Então, é preciso parar um pouco. Entende? Então, acho que a emergência climática ela precisa ser olhada agregando esses outros elementos da vida, né? Não só a vida humana, mas a vida de todos os seres que compõem, que povoam a Terra, que estão ao nosso redor e que tem um valor enorme, né? É preciso que a gente tenha condição de reduzir um pouco essa distância entre o que ganha um pouquinho, né, meio salário mínimo, que tem ali o mínimo para viver, e o outro que ganha muito, muito, muito. Então, essa disparidade precisa ser revista, e isso também tem que estar nessa conta. Eu acho, doutora Renata, vereador Paulo Búfalo, nós temos sim que nestas discussões das conferências colocar
que a exploração do petróleo ela precisa ter um percentual significativo para investir em energias renováveis. Senão, nós vamos continuar discutindo, mas ela não tem efeito prático. Renato, deixa eu fazer uma pergunta, por favor, Paulo. Só um comentário. Nós estamos vendo uma questão nesse momento aqui. Então, deixando as questões ideológicas, que às vezes o pessoal diz, não, polui muito o debate e tal. Vou deixar de lado. Quando foi anunciado que Campinas poderia comprar 500 novos ônibus aqui, sendo que 250 ônibus elétricos, o prefeito ficou muito satisfeito com isso, falou não, que a cidade iria investir. Depois de 2 semanas, o debate esfriou e aí começou, não, mas são ônibus subsidiados, teremos que pagar, evidente, mas seriam subsidiados pelo BNDES. Agora, a questão central, então, nós estamos discutindo a nova concessão e tem se discutido, 40, talvez 50 ônibus. Quando a questão central é o seguinte, quando o prefeito falou da compra, se a cidade comprasse, ele podia licitar a mão de obra de operação. Uhum. O problema que eu quero sugerir que a população pergunte, inclusive nas audiências públicas, as concessionárias querem fornecer só a mão de obra? Essa é uma primeira pergunta. Por que não quiseram a compra dos ônibus elétricos pela cidade de Campinas? Será que a concessionária que atualmente opera em Campinas, ela só opera transporte ou ela vende ônibus também? Essas são perguntas que precisam ser feitas. Eu nem quero responder, mas pergunte e vejam que responderão para vocês, e aí nós vamos ter uma noção. Então nós precisaríamos ter coragem de enfrentar isso, porque é a cidade que deve mandar na sua concessão, né? E nós não estamos fazendo isso, nós estamos abrindo mão de... Renata, sobre este enfrentamento, né? Eu acho que o mundo, enfim, ele reconheceu que ele é dependente dos combustíveis fósseis e que é um perigo para a nossa existência. Representantes de quase 200 países concordaram em tomar medidas para abandonar a utilização de petróleo, de gás, de carvão, mas na prática a gente não está vendo isso acontecer rapidamente. A pergunta é como que muda as fontes pelas quais obtém a energia, porque a energia ilumina, ela aquece principalmente os países da Europa que sofrem com frio, que geralmente impulsiona as economias. Como é que muda isso então? O mundo ele é dependente de fontes de energia, não necessariamente do petróleo. É que hoje o mundo praticamente inteiro utiliza o petróleo. O Brasil ele tem uma matriz mais diversificada. E eu acho que o caminho é esse, é você diversificar a matriz para não criar dependência. O que a gente viu na Europa recentemente com a guerra da Rússia e Ucrânia foi esse receio, né? A Europa inteira dependente da energia. Gás. Exatamente, corta o gás, acabou, né? A Europa morre no inverno. Sim. Então, essa que é a questão. E não tem uma energia... talvez a melhor a ser utilizada. Depende da localidade, depende da região. Então, é uma combinação. O que a gente tem que fazer é fomentar essas utilizações. E daí o fomentar pode ser através da criação de leis, com incentivos fiscais, coisa que hoje em dia a gente não tem. Né? Quem tem um carro elétrico hoje, que incentivo fiscal tem? Nenhum, pelo contrário. Talvez o carro saia até mais caro para a produção. E o que a gente precisa é disso, é você fomentar, de uma forma geral, alternativas de fontes energéticas. Antigamente era mais barato você comprar, não pelo equipamento, porque o equipamento acabou barateando, mas era mais barato você instalar uma energia solar na sua residência do que hoje. Você tinha um benefício maior. Então, esse fomento a gente depende do governo. E isso a gente precisa que o governo faça, para cada um poder fazer o seu papel. Porque senão, você vai fazer a conta, não vale a pena. Né? Eu, há uns anos atrás, quando construí a minha casa, eu pensei, vou comprar uma cisterna para você estocar água. Não se pagava, era mais de 20 anos para ter um retorno do investimento. Então você fala assim, para quê? Eu não sei nem se eu vou estar mais na casa, né? Não, será que eu vou
consegui me beneficiar do Vai investimento ficar que eu fiz. obsoleto isso aqui. Exatamente. Então, são contas que todo mundo faz. Por isso que a questão econômica ainda pesa muito. E a partir do momento que você aumenta a escala, você faz com que mais pessoas tenham condições de comprar e você realmente, né, o governo fomentar com uma redução de imposto para você diversificar a matriz e não ficar dependente de uma única fonte de energia. Hoje, um dos grandes problemas, acho que também de carro elétrico, você não tem quase pontos de abastecimento. Então, se você não tem uma fonte que você gere, aonde que eu vou abastecer? Então, isso também é um problema. Mas é diversificar a questão do transporte. Então, você não focar tão na rodovia como o Brasil sempre focou. Então, talvez você, né, pegar a malha ferroviária, mas de uma maneira geral. Não tem uma solução única, né? É um conjunto ali de soluções, um conjunto que tem que ser pensado e cada região é uma região e tem uma solução diferente. Para falarmos em exemplos práticos, vereador Paulo Búfalo, para a cidade de Campinas, o que poderia ser feito? O seu projeto de cidade esponja, controle de enchentes, de alagamento, é um exemplo para quem está nos acompanhando? Não, é um exemplo. Agora, tem que ser ao lado de outras iniciativas. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a cidade ela pode dispor, por exemplo, de praças, de parques que absorvam uma quantidade ainda maior, né, da água, das chuvas, impedindo que elas sejam carreadas toda para os fundos de vale, ela pode ter outras iniciativas como os incentivos, por exemplo, né? Para que as pessoas tenham um jardim de chuva, para que elas preservem os quintais aí não impermeabilizados, né? Tirem a impermeabilização, inclusive, para que elas plantem e cuidem de árvores, por exemplo, que são também têm um papel relevante disso. E aí a questão é necessário que haja esse conceito assimilado de forma transversal, como já foi dito aqui. Porque, por exemplo, aqui próximo da Câmara, nós tivemos uma situação, uma praça que foi reformada numa região crítica da cidade, próximo ali à Princesa do Oeste, ali a Norte-Sul, onde alaga, né? E eles fizeram, inclusive, a suspensão assim da praça em relação ao leito, colocando uma guia sobre a outra, mais ou menos sobre a outra. Então ficou a praça mais alta. Ali eles poderiam ter feito uma situação de um jardim de chuvas que absorveria uma parte dessa água, né? E lentamente ela iria sendo drenada com dois benefícios. Tanto essa ideia de não carrear rapidamente para o fundo do vale, lá para a Princesa do Oeste, como também o processo de filtragem dessa água, abastecendo o lençol freático com a água limpa. Mas o conceito ainda não está assimilado pela cidade, por isso não aconteceu ali e não acontece em outros locais. E também demandaria equipamentos, né, como, por exemplo, os próprios bueiros com caixas maiores nos loteamentos, o calçamento sendo realizado de outra maneira que não com a pavimentação, pelo menos nas vias que não são vias centrais, enfim, né, vias arteriais, né, ou melhor, que são arteriais, que não são as vias mais movimentadas, para que as pessoas entendam. Então, tudo isso demanda um conceito, e esse conceito da cidade esponja, ele foi desenvolvido com esses aspectos, né? com a constituição de áreas que poderiam absorver isso. E hoje, o que nós vivemos são várias áreas de alagamento, que o máximo que há lá é uma plaquinha, a área sujeita a alagamento. E não se pensa nada de reversão desse cenário. Não dispenso, muita gente me procurou quando eu apresentei esse projeto, fazendo uma crítica, dizendo, não, precisa de grandes obras de engenharia também. Eu
eu tendo a concordar com isso. Mas volto a dizer, por exemplo, nós estamos tendo a construção de um piscinão e mais 2 projetados. Um na Praça de Esportes do Jardim São Fernando, que está em curso. Outro na Praça Ralph Tortman, né? E outro na Praça Ópera, depois eu me lembro o nome da ópera de Carlos Gomes. Não é uma, mas todas no eixo da Norte-Sul. Tá. A população desses locais, como nós dissemos aqui, elas não foram ouvidas. Eu não vi, por exemplo, nenhum comerciante ali daquela praça muito arborizada, na frente do prédio do TRT, do Hotel Vitória, se manifestar, dar a sua opinião a respeito daquilo ali. Nem os moradores no entorno. E aquela é uma praça onde está projetado um piscinão. A outra, mais abaixo ali, que seria uma praça no Jardim Planalto, que no passado queriam vender, não foi vendida, ficou ali como uma área pública, e hoje está no núcleo aí também para ser no local onde será mais um dos piscinões. Eu concordo, se precisa de uma grande obra de intervenção, precisa. Agora, essa população precisa ser ouvida. Ela será, de alguma maneira, ela será mais acometida, né, por situações como essa. E eu acho que a gente precisa dialogar com a cidade. Programa bom é programa com muitas informações e que passa rápido. Então, tempo encerrado. Renata Franco, advogada especialista em Direito Ambiental e Regulatório, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, pelas informações que foram passadas aqui. Eu tenho certeza que contribuiu bastante com o nosso telespectador. Já faço um novo convite para você retornar aos nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer estar com vocês, vereadores. Eu acho que a questão principal é essa, né? A gente já tem visto um pouco a iniciativa privada mudar o mindset de que investimento em meio ambiente não é custo, mas sim investimento. E eu acho que todos nós temos que fazer nossa parte, contribuir para a mitigação das questões, né, climáticas, porque serem afetados a gente já está sendo. Então, na verdade, é mitigar. Para que a gente tenha o menor impacto possível, é cada um realmente fazer boas escolhas, reciclar o seu lixo. São pequenas atividades no dia a dia, pensadas para a proteção ambiental e que cabe a gente, né? Cabe a todos, na verdade, a própria Constituição fala isso, que é um direito de todos, mas um dever também de todos. Então, vamos exercer de fato. Obrigada. Vereador Cecílio Santos, neste último programa do Questão de Ordem de 2024, quero agradecer a parceria todas as vezes que nós fizemos o convite, que o senhor aceitou em participar aqui. Muito obrigado pelas informações que foram passadas para o nosso telespectador e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, quero mandar um abraço a todos os nossos telespectadores, agradecer a toda a equipe da TV Câmara, a todos, né, os trabalhadores aqui da casa, sempre nos acolheram muito bem, nos ajudaram bastante. Eu carrego aqui uma experiência acumulada muito positiva. Quero dizer que nessa questão dos eventos climáticos, de fato, todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Desde a reciclagem do material em casa, a separação do lixo orgânico, que pode servir como compostagem. E chama a atenção, Gabriel, os participantes aqui, vejam, nós vamos continuar essa discussão por muito tempo. Até a campanha da fraternidade do ano que vem vai discutir esse tema, da ecologia integral. Então, a CNBB está preocupada também com esse tema, né? E recoloca isso na ordem do dia para que as comunidades católicas, no período da campanha da Quaresma, possa refletir sobre essa questão da ecologia integral. Então, é um tema que está aí, nós estamos sofrendo as consequências e, sem dúvida, cada um tem sua responsabilidade enquanto cidadão e nós precisamos juntos cobrar que o poder público faça a sua parte, a iniciativa privada. É importante se dar as mãos.
Ótimo, a igreja fazendo esta ponte com a sociedade, que nós falamos tanto aqui também sobre essa questão de educação para a nossa sociedade. Vereador Paulo Búfalo, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, todas as vezes que aceitou o convite para conversar com a nossa equipe, seja para falar de projeto de lei, de requerimento, de moção aqui nos programas, e fica aberto aí para suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Cumprimentar e agradecer a TV Câmara, né? Cumprimentar o vereador Cecílio, a doutora Renata, por essa prosa aqui sobre a questão da emergência climática, que nos envolve a todos, como foi muito bem dito aqui, né? E a expectativa é de que com essas conversas também nós possamos mobilizar as pessoas, né, a buscar uma informação, a levar uma informação, né? E se empenhar, se dedicar também ao tema, tanto aí na sua casa, com as iniciativas, como nessa compreensão, né, do que significa esse processo, né, e as responsabilidades em torno disso. O ano que vem nós teremos a COP30 aqui no Brasil, em Belém do Pará, né, e será de grande importância assim, a participação do povo brasileiro, colocando as suas pautas, que nós, a partir daqui, possamos dar contribuições muito importantes para mudar essa questão em nível internacional. Por isso, acho que a TV Câmara acerta em fechar o ano pouco com esse tema e que 2025 siga aprofundando aí. Então, é isso aí. Com certeza, a dedicação e responsabilidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das empresas, e nós, como cidadãos, temos a nossa responsabilidade. A você aí de casa, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência no programa de hoje, durante todo o ano de 2024. Continue na nossa programação e até uma próxima. Tchau, tchau.